E uma informação exclusiva aqui do Metrópolis. Olha só, resort ligado a Toffoli tem cassino com máquina de apostas e blackjack. Apuração da coluna da Andresa Matais, da repórter Valentina Moreira. A gente vai acessar agora para ler juntos aqui essas informações que chegam lá da coluna da Andresa Matais. Valentina Moreira e Samuel Puncher também nessa apuração. Eles que foram até o resort para conseguir exatamente entender do que se trata essa história, né? O resort Itaiaia, que foi construído pela família do ministro Dias Toffoli, lá no Paraná, local que tem máquinas caça-níquel, carteado ilegal para hóspedes. Olha só, o resort Itaiaia, erguido em Ribeirão Claro, no Paraná, pela família do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, abriga um cassino. O estabelecimento está no centro de um escândalo que lançou desconfiança sobre a atuação de Toffoli no caso do Banco Master. Esse cassino tem entre os seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesas de jogos de carteado. No local é possível jogar blackjack, modalidade de aposta com cartas proibida no Brasil. Todos os jogos são valendo dinheiro. Em Ribeirão Claro, o local é conhecido como o Resort do Toffoli. As pessoas conhecem o resort lá na região dessa forma, como Resort do Toffoli. A coluna se hospedou no hotel nesta semana e, embora o nome do ministro não conste em documentos oficiais, funcionários tratam Dias Toffoli como o proprietário. Aqui na matéria da Andresa Matais, né, da coluna da Andresa Matais, da Valentina Moreira e do Samuel Puncher, como eles estiveram lá em loco e apuraram com as pessoas que trabalham por lá, que frequentam né, o entorno ali do resort, entendendo o resort como o do Toffoli, eles também têm imagens, diversas imagens, para você entender melhor como é a estrutura desse resort. No fim do ano passado, eles seguem. Toffoli fechou o resort para uma festa destinada a familiares e convidados. Na ocasião, o estabelecimento já havia sido vendido por 2 irmãos e um primo do ministro a um advogado da JF. A gigante frigorífica do Joesley e do Wesley Batista. Antes disso, ações do hotel foram adquiridas por um fundo que tinha como investidor o pastor e empresário Fabiano Zettel. Você lembra também desse nome, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, lá do Banco Master, que foi também alvo, há uma semana quase, da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. O Toffoli é o relator no STF dessa investigação envolvendo o banco e também já atuou em processos da JF. Funcionários do hotel disseram à coluna que o evento de Toffoli, no fim de 2025, mobilizou toda a equipe do resort. O festejo contou com a presença de artistas e do ex-jogador de futebol, o Ronaldo Nazário, o fenômeno. Um funcionário publicou uma foto do Ronaldo lá no local, mas apagou logo depois. Na festa promovida por Toffoli, Ronaldo teria inaugurado a área de jogatina, exatamente essa área do cassino. Ele é jogador profissional de pôquer, modalidade legalizada no Brasil. O cassino dispõe de 14 máquinas de vídeo de loteria. Na prática, as apostas funcionam como caça-níqueis, que são regulamentadas pelo governo do Paraná. O ambiente tem iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de casas de apostas no exterior. Se você já frequentou um cassino fora do Brasil, sabe do que se trata, né? Tem muitos cassinos também nos navios aqui que atracam na costa brasileira. O Metrópolis esteve no local sem se identificar e os repórteres foram convidados a participar após o horário oficial de fechamento, às 11 da noite, de outros tipos de jogos, como o blackjack. Nessa modalidade, o jogador disputa contra o dealer para que a soma dos pontos das cartas se aproxime de 21. Esse tipo de jogatina valendo dinheiro não é legal no Brasil. É o famoso 21 que a gente conhece aqui, né, dessa forma. Mas fora, né, e no ambiente dos cassinos, ele é conhecido como blackjack. O cassino funciona sem controle de entrada e a reportagem flagrou crianças nas máquinas caça-níqueis em 2 ocasiões. Elas estavam entre adultos que consumiam bebidas alcoólicas. E aí, o Samuel Puncher e a Valentina Moreira também trazem alguns dos detalhes aí desse envolvimento do Toffoli através desses casos do caso Master e também, né, de alguns processos da JF.
Os jogos de azar presenciais são proibidos no Brasil. Em 2020, contudo, uma decisão do Supremo permitiu que os estados explorassem as chamadas videoloterias, que são equivalentes aos caça-níqueis. Este é o nome técnico das maquininhas disponibilizadas especificamente lá no Resort Itaiaia. Sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o STF entendeu que não há exclusividade da União para a exploração dessas atividades e o ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator. Apesar da legalização das videoloterias, a prática de jogos de azar como partidas com a presença de dealers e jogos de cartas com apostas em dinheiro não é autorizada pela legislação nacional, permanecendo ilegal à luz das normas atuais. A figura do dealer aí é o apostador ali, o dono da mesa, né? É ele que vai distribuindo as cartas. No caso do blackjack, é ele que vai tirando. Você pede mais uma carta para ver se consegue chegar próximo dos 21 ou acertar o 21. E é ele que vai ali, ele é o dono da banca, né? Bom, e aí segue. O resort do Toffoli, né? O Dias Toffoli vai com frequência a esse resort, o Resort Itaiaia, e o ministro dispõe de uma casa e uma área denominada Ecoville, que é destinada a hóspedes de alto padrão. Ele tem também à sua disposição uma embarcação que fica atracada no pier do resort. Outra residência dentro do hotel é utilizada por José Carlos Dias Toffoli, que é irmão do ministro. O José Carlos e outro irmão do ministro, José Eugênio, foram sócios de uma incorporadora avaliada atualmente em 30 milhões de reais. Essa incorporadora foi responsável pela construção dos apartamentos do resort e antes dos negócios milionários no ramo hoteleiro, José Carlos era padre. Colegas de Toffoli no Supremo já se hospedaram no Itaiaia. Funcionários citam, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia já passou pelo resort. O resort fica às margens da represa de Chavantes, próximo à divisa do Paraná com o estado de São Paulo. As diárias chegam a R$2.000 nos apartamentos mais simples e o lugar chama a atenção pela arquitetura rústica, estilo que, segundo os funcionários, agrada ao Zé, como o ministro é chamado. A estrutura de lazer inclui 6 piscinas, sendo 3 aquecidas, quadras de tênis e de beach tênis, além de atividades recreativas para crianças, e o acesso ao resort exige logística. Para chegar por via aérea, o hóspede precisa de um voo fretado até a cidade de Ourinhos, em São Paulo, seguido de um voo de helicóptero. Aqui algumas das fotos, né, que tem lá no carrossel da matéria do Samuel Puncher e da Valentina Moreira, imagens aí feitas pelo Samuel, exatamente de como funciona esse cassino ali dentro e todas as outras atividades. Lá na capa do Metrópolis tem essa matéria em detalhes, a matéria é longa, mas a gente vai falar em detalhes ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis. Além da gente conseguir acompanhar o material especial que o Samuel Puncher e a Valentina Moreira fizeram, a gente também vai ter a Andresa Matais aqui ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis para trazer ainda mais detalhes dessa apuração, desse resort ligado ao ministro Dias Toffoli, que tem esse cassino, o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Banco Master. Na semana passada, a gente teve uma dessas pessoas aí que também está ligada ao resort, o Itaiaia, lá no Paraná, o Fabiano Zettel, que foi um dos alvos da operação, da segunda fase da Operação Compliance Zero lá na semana passada. Então, o que a coluna vem apurando há 2 semanas é que tem muita coisa aí, muita gente ligada a partir do caso do Banco Master. E como eu venho falando aqui no Acorda Metrópolis, o Metrópolis está debruçado na questão do caso Master, em todos os desdobramentos. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a coluna da Andresa Matais.